acompanhar. Estamos aqui no capítulo 7 de Lucas. Quem localizou o texto, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: e depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente à beira da morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que ele concedas isto, porque ama muito a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. E ouvindo Jesus, maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando-se para os que foram enviados, acharam curado o servo que estava enfermo. Amém? Amém. Glória a Deus, que texto maravilhoso. Irmãos e irmãs, nós concluímos o discurso de Jesus do Sermão do Monte. E o verso de número 1 vai nos falar justamente acerca disso. Depois que Jesus concluiu os discursos, a pregação do Sermão do Monte, a audiência do povo, ele entra na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum era a cidade onde Jesus residia. Depois de ter nascido em Belém, de ter morado em Nazaré e ter crescido lá, até ser expulso de lá pelos seus próprios irmãos e pelos líderes religiosos da sinagoga, Jesus decidiu fazer morada, fazer guarida na cidade de Cafarnaum, uma cidade marítima, uma cidade praiana, uma cidade no território gentil. E ali Jesus se estabelece, ali Jesus realiza a maioria dos seus milagres, ali Jesus encontra popularidade, Jesus encontra prestígio, amor, e ali Jesus se estabelece como um mestre naquela sinagoga. Aquela cidade de Cafarnaum estava encharcada da pregação do Evangelho, dos milagres, dos sinais de Jesus, de tal forma que é nessa cidade que Jesus forma o seu colégio apostólico. Dos 12 discípulos de Jesus, dos 12 apóstolos, 11 eram dessa cidade de Cafarnaum. E ao chegar nessa cidade, ao retornar à sua residência, Jesus irá se deparar com uma situação inusitada para ele. Ele irá receber um pedido de uma grande autoridade da cidade, um pedido de um centurião. O que é um centurião, irmão Alberto Júnior? Centuriões eram militares responsáveis pela segurança das cidades que eram consideradas províncias romanas naquele tempo. Nós sabemos, já temos dito isso inúmeras vezes, que nesse período do Novo Testamento, o Império Romano era um grande império dominante. Então ele dominava todas as nações, moravam como que de aluguel e pagavam impostos para o Império Romano. E todas essas cidades eram supervisionadas pelos militares romanos. E os centuriões eram os grandes comandantes de cada cidade. E é esse homem que irá se deparar com esse pedido para Jesus. Centuriões, irmãos e irmãs, eram súditos fiéis do Império Romano. Eles estavam submetidos ao imperador César, que para eles era considerado o único senhor.
era considerado inclusive como o Filho de Deus. Então, qual é a única coisa que um judeu poderia esperar de um centurião romano? É claro e é óbvio que os judeus, a única coisa que eles esperavam dos centuriões romanos era nada mais, nada menos que opressão, ódio, perseguição. Mas não é isso que nós iremos ver com relação a esse centurião da cidade de Cafarnaum. O que o evangelista Lucas irá nos apresentar, meu irmão e minha irmã, em seu evangelho, é um homem, um comandante totalmente diferente e incomum, tanto para a sua época, como para a nossa época também. E quando eu olho para a vida desse centurião, o que eu vejo é Deus agindo através da vida dele. Mesmo ele não sendo um judeu, mesmo ele não sendo um discípulo de Jesus, Deus está agindo aqui de maneira extraordinária através da vida desse centurião. Isso não por causa dos méritos dele, mas sim por causa da graça de Deus. Deus, ele escolhe, a Bíblia diz isso em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 e 27. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aquelas coisas que não são para confundir aquelas que pensam que são. E foi isso que Deus fez em toda a história, usando até mesmo jumentas, usando ímpios. E Deus está aqui usando, agindo através da vida desse homem, de que os judeus só poderiam esperar as piores coisas da vida. Mas eu quero pensar com você essa noite que de repente algo aconteceu na vida desse homem naquela cidade. Porque, como havia falado, aquela cidade estava encharcada das pregações de Jesus, nas praias, nas ruas, nas sinagogas, nas coletorias de impostos. Toda aquela cidade estava empestada, impactada pela pregação do Evangelho do Reino de Deus. E é isso que acontece aonde a cultura do Reino de Deus chega. Aonde a cultura do Reino de Deus chega, as estruturas sociais são transformadas. E se a igreja entender essa verdade e estabelecer a cultura do Reino de Deus nessa cidade, meu irmão e minha irmã, não apenas de forma teórica, mas sobretudo de forma prática, vivenciarmos de fato o Reino de Deus, eu creio, meu irmão e minha irmã, que as estruturas sociais da cidade de Itapipoca também serão impactadas pelo Evangelho. Assim como aquele centurião foi impactado naquele tempo, eu creio que os empresários da nossa cidade também podem ser impactados pelo Evangelho. Eu creio que os policiais militares, que os agentes da saúde, que os políticos, professores, profissionais de venda, todos os trabalhadores podem ser transformados e transformadas uma vez que a cultura do reino é estabelecida. Mas eu quero chamar a sua atenção essa noite para esse centurião. Quero que você olhe comigo essa noite com atenção para a vida desse homem. O que nós podemos aprender com esse centurião? Que lições ele tem a nos ensinar? Eu diria que muitas. Há muitas lições que nós podemos aprender com esse homem. Eu gostaria de, olhando para a vida desse centurião, destacar algumas lições que devemos aprender com o centurião de Cafarnaum. Eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta, no capítulo 7, que nós iremos expor o texto. E eu gostaria desde já de destacar a primeira coisa que nós temos a aprender com esse homem, que está localizado no verso de número 2. Leia comigo o que diz o texto. O servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. Primeira lição que eu quero destacar, que nós podemos aprender na vida desse homem,
é que esse homem, embora poderoso, embora cheio de autoridade, era um homem que tinha sensibilidade. Esse centurião era um homem rico, meu irmão e minha irmã. Ele era o comandante da cidade. Ele era um homem realizado. Ele era um homem que tinha status. Ele era um homem que tinha poder. Mas todo o seu sucesso não tornou ele uma pessoa insensível. O sucesso daquele homem não fez com que o seu coração se endurecesse. Esse homem era capaz de sentir afeição por aqueles que eram excluídos da sociedade naquele tempo. Sim, a palavra servo do centurião no original significa que aquele servo na verdade era um escravo. Meu irmão e minha irmã, o centurião ele sentia afeição pelo seu escravo. Mas eu quero que você pense comigo. Naquele tempo, os escravos, eles não eram considerados seres humanos. Os escravos naquele tempo eram considerados como objetos, como máquinas de trabalho. Eles não tinham direito a salário. Eles não tinham direito à moradia. O único direito que eles tinham, meu irmão e minha irmã, era de dormir no chão, viver de pés descalços e se alimentar daquilo que sobrava das mesas. Escravos era uma classe social que não tinha dignidade. Eles eram excluídos da vida social. Eles eram excluídos da sociedade. Mas o que o texto nos revela é que esse centurião, ele sentia afeição pelo seu escravo. O que o texto nos revela, meu irmão e minha irmã, é que o coração desse centurião era sensível para com os excluídos da sociedade. Geralmente os militares, eles são conhecidos como pessoas arrogantes, como pessoas desumanas. Mas esse comandante militar nos mostra que apesar de uma vida de poder, apesar de uma vida de sucesso, uma vez que ele teve a sua vida impactada pela cultura do reino, ele é capaz de ter o seu coração sensível. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, muitas pessoas hoje, nos nossos dias, quando alcançam o sucesso, quando alcançam um status, quando conquistam um certo poder, o ego dessas pessoas parece que sobe para a cabeça. O coração delas fica endurecido, o nariz fica empinado. Um rei parece que passa a morar dentro da barriga dessa pessoa. O pescoço fica duro. E essa pessoa se torna uma pessoa orgulhosa, soberba, insensível, e começa de repente a achar que é superior às outras pessoas. E começa, meu irmão e minha irmã, a agir de maneira insensível para com os excluídos. E começa a desprezar algumas classes, como por exemplo, negro, pobre, homossexual, o marginalizado, o deficiente. A pessoa passa a achar que é melhor do que essas pessoas. Aí começa a dizer, não fala com preto. Tem um nojo de homossexual, não quer nem conversa. São abominações. Pobre, gosta, tem um nojo, tem um ranço de gente pobre. Você conhece pessoas assim? Infelizmente, há até mesmo pessoas que se dizem cristãs, que passam a achar que são superiores às outras pessoas, aos outros indivíduos, aos outros humanos. E a minha pergunta essa noite, meu irmão e minha irmã, será
que você consegue sentir afeição por essas pessoas? Ou será que toda essa religiosidade acabou até mesmo endurecendo o seu coração? Será que a posição que você ocupa hoje na sociedade faz com que você continue ainda a amar essas pessoas excluídas da sociedade? Aprofundando mais ainda essa questão, eu gostaria de perguntar: será que nós estamos preparados para acolher essas pessoas quando elas vierem à igreja? Ou a nossa preocupação está apenas em julgar e sentir nojo dessas pessoas? São essas reflexões que eu gostaria de fazer, porque nós temos muito a aprender com esse centurião, meu irmão e minha irmã. Porque esse homem não era um discípulo de Jesus. Esse homem não era um judeu. Esse homem não era circuncidado. Esse homem não era batizado. Era um pagão. Era um homem que tinha poder, um homem que tinha status. Mas esse homem, ele tinha sensibilidade para com os excluídos. Então nós temos muito a aprender com ele. Será que as nossas afeições, meu irmão e minha irmã, estão ligadas apenas às pessoas brancas, bonitas, ou que pensam iguais a nós? Pensam igual a nós? Você consegue também se aproximar do pobre, sentar na mesa com o negro? Você consegue fazer isso, meu irmão e minha irmã? Nessa cultura do você só vale aquilo que tem e o que é, o centurião de Cafarnaum nos convida a sentirmos, nos convida a aprender, a acolher o excluído, a cuidar do excluído e a amá-lo de forma incondicional. A segunda lição que eu quero aprender com esse centurião está no verso 3, acompanhe comigo. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes os anciãos dos judeus, rogando-lhes que viessem curar o seu servo. Esse homem não apenas sentiu uma estima pelo seu servo, mas ele se preocupava em fazer algo pelo seu servo. Ele se preocupava em fazer algo por esse tipo de gente excluída para aquele tempo. Percebendo que o seu servo estava à beira da morte, estava moribundo, ele vai buscar ajuda. Ele não fica inerte, ele busca ajuda a fim de que o seu servo pudesse ser curado. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque a segunda lição que eu aprendo com esse centurião de Cafarnaum é que esse homem, ele tinha altruísmo. O que é altruísmo? Altruísmo significa fazer o bem ao próximo sem esperar nada em troca. Eu pergunto a você, qual era o interesse desse centurião? Será que esse escravo tinha alguma coisa a oferecer a ele? Não, meu irmão. Esse não era o interesse dele. O interesse dele era simplesmente fazer o bem a essa pessoa que estava necessitada, precisando, mas sem esperar nada em troca, sem contar com nenhum interesse. Infelizmente nós vivemos em um tempo em que as pessoas elas querem milagres, mas não querem ser agente de milagres. Nós vivemos em um tempo, meu irmão e minha irmã, em que as pessoas se aproximam de Deus somente para pedir coisas para si. Deus me abençoa, Deus me dá um emprego, Deus me dá um casamento, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, mas não se coloca diante de Deus para interceder pelo próximo. E quando essa pessoa se coloca à disposição a fazer o bem, é sempre em busca de algum interesse. Ou ela quer ser vista, ou ela quer que os outros tenham uma boa impressão delas. Por isso que ela faz questão de divulgar o bem que pratica. Ou ela espera algo daquela mesma pessoa, que aquela pessoa ela venha de alguma forma um dia retribuir o bem que fez.
Nós temos muito a aprender com esse centurião, meu irmão e minha irmã, porque ele está aqui pedindo algo não para si. Ele não está pedindo um milagre para ele. O intuito dele é ir em busca de Jesus para pedir um milagre pela vida do seu servo. O que ele quer é que Jesus faça um milagre na vida do próximo. E nós precisamos aprender, meu irmão e minha irmã, a interceder, a clamar a Jesus pela vida das pessoas, para que elas sejam curadas, para que elas sejam restauradas pelo poder de Deus, mas sem esperar nada em troca, sem algum interesse, simplesmente fazer o bem, como se estivéssemos fazendo para Deus. É isso que diz em Colossenses capítulo 3, verso 23, que nós devemos fazer algo, não para as pessoas, mas fazer algo para as pessoas, como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Nesse mundo egoísta, onde as pessoas só fazem o bem por interesse, o centurião de Cafarnaum nos convida a clamar a Jesus e a fazer o bem ao próximo, para que vidas moribundas encontrem esperança, aquele que é a esperança daqueles que estão inclusive à beira da morte. Jesus é a esperança para a vida de alguém, mas você precisa ser um agente de milagres e interceder por esse alguém. Amém? Quantos querem ser agentes de milagres aqui nessa noite? Se prega muito, receba o seu milagre, mas essa noite a palavra de Deus para a sua vida é: seja um agente de milagres. A terceira lição que eu gostaria de aprender com esse homem está no verso 4, acompanhe comigo. Chegando eles junto de Jesus, rogaram muito, dizendo: é digno que ele concedesse, porque amando muito a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. O centurião enviou os judeus, os líderes religiosos, os anciãos, até a presença de Jesus. E daqui a pouco você vai saber o porquê que ele mesmo pessoalmente não foi em busca de Jesus. E esses anciãos, quando chegam para falar com Jesus, com aquele pedido do centurião que Jesus curasse o seu servo, eles chegam para Jesus e começam a testemunhar acerca da boa reputação que aquele centurião tinha. E eles começam a reivindicar que Jesus faça conforme aquilo que o centurião havia pedido. Eles reivindicam que aquele centurião era digno de receber o milagre da parte de Jesus. E eles dizem isso baseado em dois argumentos. O primeiro, que aquele centurião era digno de receber o milagre, porque ele amava a nação. Enquanto os centuriões das outras cidades oprimiam os judeus, esse centurião, ao invés de odiar e oprimir, ele amava os judeus. Algo extremamente incomum para aquele tempo. Segundo motivo, ele era generoso. Tão generoso que o seu amor pelos judeus não estava limitado apenas às palavras, mas sim à prática. Para provar que amava aquela nação, ele mesmo, com seus próprios recursos, ele constrói sozinho uma sinagoga para que o povo pudesse cultuar a Deus. Perceba, meu irmão e minha irmã, que aquele homem entendia a importância da obra de Deus naquela cidade. Ele percebia que os judeus não eram um empecilho para o seu trabalho, pelo contrário, os judeus eram parceiros na manutenção da paz daquela cidade. Então ele mesmo construiu uma sinagoga, porque aquele homem, ele decidiu honrar a Deus com seus próprios recursos. Ele não apenas foi impactado, ele não apenas teve a sua vida transformada, mas ele queria de alguma forma honrar esse Deus. E a maneira que ele encontrou
encontrou de honrar esse Deus foi sendo generoso. Quantas pessoas hoje dizem que amam a Deus com palavras, com canções, mas não conseguem honrar a Deus com seus recursos, não conseguem ofertar, dizimar, converte o coração, converte a mente, mas não converte o bolso. Mas sabe por quê, meu irmão e minha irmã? É porque para essas pessoas é como se a obra de Deus, a manutenção da obra de Deus não necessitasse de recursos. Elas não entenderam ainda esse princípio de que existe uma necessidade da obra de Deus, que existe manutenção na obra de Deus, e que essa manutenção ela carece das contribuições. Então essas pessoas, elas confiam mais no dinheiro do que em Deus. Porque se eu não honro a Deus com o meu recurso, é porque o meu dinheiro é mais importante para mim. E eu vou cometer um pecado que é um dos mais combatidos por Jesus e em toda a Bíblia. O pecado da avareza, o amor ao dinheiro. Paulo a Timóteo diz que é a raiz de todos os males. É quando eu passo a confiar mais no meu dinheiro do que em Deus. Meu irmão e minha irmã, é um contexto em que as pessoas não honram a Deus com seus recursos. O centurião de Cafarnaum nos convida a não apenas honrar a Deus, mas como deixar um legado com os nossos recursos. Porque nada que nós damos na obra de Deus pertence a alguém senão ao próprio Deus, em benefício das vidas que serão transformadas. Quando você oferta, quando você dizima, você não está pagando um boleto, você está investindo em vidas que serão transformadas. Você está investindo no reino de Deus que está sendo estabelecido numa cidade. Você está sendo financiador do estabelecimento da paz, da cultura, do reino de Deus. Por isso, seja, meu irmão e minha irmã, um financiador da obra de Deus. Aprenda a honrá-lo não somente com seus lábios, mas sobretudo com a sua vida e com os seus recursos. A quarta lição que eu gostaria de destacar e aprender com este homem está no verso número 6, acompanhe comigo. Foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião, os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Preste atenção. Jesus atende o pedido daqueles anciãos, e Jesus está se dirigindo à casa do centurião. Todos aqueles argumentos, com toda aquela reputação, Jesus ele vai, sem problemas algum, atender, curar, restaurar a vida daquele homem. Mas quando Jesus está se dirigindo para a casa do centurião, o centurião envia amigos até Jesus. E esses amigos, meu irmão e minha irmã, quando eles chegam diante de Jesus, eles de repente eles trazem algumas notícias, alguns recados. E o primeiro recado que eles levam para Jesus é que o centurião mandou dizer que Jesus não precisava entrar na sua casa, porque ele se achava indigno de receber Jesus em sua casa. Preste atenção. Aqueles homens, os anciãos, chegaram para Jesus dizendo que aquele homem era digno, dizendo que aquele homem tinha mérito de receber um milagre da parte de Jesus. Mas o próprio centurião não se achava digno de ir ao encontro de Jesus, e muito menos de recebê-lo em sua casa. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão e minha irmã? É que aquele homem era um homem que tinha uma grande humildade. Porque um homem humilde, ele não promove
a sua dignidade e nem ostenta as suas virtudes. Um homem humilde, a sua grandeza não está na ostentação, mas sim no reconhecimento da sua insignificância. Porque o autoelogio é uma negação para a verdadeira humildade. Pense comigo, meu irmão e minha irmã. Se fosse nos nossos dias, se qualquer um de nós tivéssemos construído uma igreja com os nossos próprios recursos, se qualquer um de nós fosse um homem com poder, com status, que tivesse uma boa reputação, e você tivesse a oportunidade de se encontrar com Jesus, o que qualquer um de nós faria na posição desse centurião? Com toda essa reputação, eu e você faremos questão de ir ao encontro de Jesus, bater uma selfie com Jesus e fazer uma autopromoção de nós mesmos. Senhor, está vendo lá aquela sinagoga ali? Foi eu que construí. Não, Senhor, eu sou bom mesmo. Eu amo o Senhor, eu amo o seu povo. E eu gosto muito do Senhor também. Faríamos uma bajulação a fim de causar em Jesus uma boa impressão de nós mesmos. É ou não é verdade? Mas esse homem não. Diante do relato dos anciãos que diziam que ele era digno, ele mesmo se achava indigno. Envia os amigos e diz: não, diga a ele que não precisa vir. Não sou digno de recebê-lo em minha casa. Jesus não se impressiona, meu irmão, minha irmã, com as nossas soberbas, com as nossas virtudes, com os nossos autoelogios. Pelo contrário, Tiago capítulo 4, verso 6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas aqueles que se humilham, Deus ele concede a sua graça. O texto de Tiago vai seguir dizendo que aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Mas eu não gosto nem de usar essa expressão exaltados, porque há muita gente que pode entender errado. Então eu prefiro ler esse texto de Tiago da seguinte maneira: aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham recebem o favor de Deus. E quantas pessoas nos dias de hoje, meu irmão e minha irmã, fazem essa autoproclamação de si mesmo? Essa semana mesmo nós estávamos indo para uma situação, uma ocorrência no meu trabalho, em que uma mulher fez a denúncia de que o seu ex-companheiro havia agredido ela várias vezes, havia agredido as suas filhas, seus filhos, e que ele continuava, ela tinha feito uma medida protetiva e ele continuava rondando a casa dela. Nós fomos conversar com esse sujeito. Ele começou a fazer uma autopromoção de si mesmo. Não, rapaz, eu jamais faria um negócio desse. Eu sou um homem formado, eu tenho pós-graduação, eu sou professor, eu tenho 300 horas no estado. Começou a fazer um autoelogio de si mesmo. Começou a dizer: eu sou um homem letrado, rapaz, eu corrijo trabalhos acadêmicos, eu sou isso, eu sou aquilo. E esse homem começou a falar, disse que era bom, disse que era um cristão, e mostrou uma Bíblia, e mostrou lá uma programação que estava passando na tela, fez uma autopromoção. Aí a gente pediu: pois gostaria de ver o seu processo, por gentileza, sua medida protetiva. E ele, quando foi nos dar o papel da medida protetiva, enganado, nos deu o papel do Ministério Público com uma outra denúncia. Uma denúncia de desvio de merenda escolar. E quantas pessoas, irmão? Eu sou bom, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou isso. Não, cuidado com esse negócio de tanto eu. Porque foi desse jeito que o diabo caiu lá do céu. Eu subirei às alturas, eu serei semelhante a Deus. Eu fico com medo com tanto eu. Por isso vamos cancelar o eu e vamos começar a colocar Deus. Porque tudo é para a glória de Deus e tudo vem de Deus. Não existe nada de bom em nós. Nós somos pecadores imperfeitos. Se existe algo de bom em nós, não vem da nossa capacidade, vem de Deus. Vem de Deus.
quinta e última lição que eu gostaria de destacar a respeito da vida desse homem está no verso de número 7, que é a sua fé extraordinária. Acompanhe comigo que diz o texto: e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo sarará. Porque também eu sou sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, ao meu servo faz isso, e ele faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Os amigos do centurião, eles foram ao encontro de Jesus, porque o centurião não se achava digno de receber Jesus em sua casa. Eles levaram 2 recados para Jesus. O primeiro: ele não é digno, ele não se achou indigno de receber você, receber o Senhor na casa dele. Mas existe um segundo recado. O nosso Senhor centurião, ele disse que o Senhor só precisava liberar uma palavra. Glória a Deus. Não precisa nem chegar na calçada. Libera uma palavra só, Aleluia. que o servo do centurião será curado. É isso que ele mandou a gente dizer. Jesus ficou ali um pouco admirado, e eles começaram a complementar, trazendo uma ilustração, que era também o que o centurião mandou eles dizerem, para que Jesus pudesse entender o que era que eles estavam querendo repassar para Jesus. E aí ele começa a dizer na sequência, no verso 8, o centurião, para ilustrar a sua fé, ele diz: eu sou um homem sujeito à autoridade. A autoridade que ele era sujeito era o imperador César. Mas tem um soldado sob o meu poder. E quando eu digo vai, ele vai. E quando eu digo vem, ele vem. E quando eu digo ao servo faz isso, ele faz. Esse centurião, meu irmão, minha irmã, ele cria tanto no poder de Jesus, que ele usa a linguagem militar da hierarquia e disciplina para ilustrar a sua fé em Cristo. Glória a Deus. Na linguagem militar existe uma hierarquia. O soldado é subordinado ao cabo, o cabo subordinado ao sargento, o sargento subordinado ao subtenente, o subtenente ao tenente, o tenente ao capitão, o capitão ao major, o major ao tenente-coronel, o tenente-coronel ao coronel, o coronel ao governador. Então é uma hierarquia de disciplina, não pode haver insubordinação. O que o superior falar, o subordinado tem que imediatamente fazer, para não incorrer no crime militar de insubordinação e desobediência. Então, para um superior basta uma palavra. É isso que ele está querendo aqui dizer para Jesus. Ele está dizendo aqui: Jesus, eu sou superior à autoridade, mas eu reconheço que você é superior à minha autoridade, a quem eu sou subordinado. Eu sou superior a César, mas tanto eu quanto César só temos poder sobre os homens. Mas eu entendo que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e tem autoridade não somente sobre os homens, mas também sobre os espíritos e sobre as enfermidades. Então, da mesma forma que eu digo uma palavra ao meu subordinado e ele faz, diz somente uma palavra, que a enfermidade irá obedecer e o meu servo será curado. Aleluia! Por isso não precisaria Jesus ir até lá, meu irmão, minha irmã. Bastava Jesus liberar uma palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas de onde vem essa autoridade de Jesus? Essa autoridade de Jesus, ela vem justamente no fato de que na cruz do Calvário Ele tomaria sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estaria sobre Ele, e pelas suas pisaduras seríamos sarados. Aleluia. É por isso que as enfermidades se submetem a Ele. E o centurião, mesmo sendo um homem de pouca instrução, entendeu isso. Entenda que ele nem precisou ver Jesus, porque a sua fé era tão grande que uma palavra seria suficiente. Glória a Deus. Não foi o mesmo caso de Tomé, quando Jesus ressuscitou. Capítulo 20 de João, a partir do verso 28, vai dizer que Tomé, ao ouvir a notícia que Jesus havia ressuscitado, ele disse o seguinte: eu não acredito que Jesus ressuscitou. Eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu ver e se eu tocar no buraco onde
os cravos foram colocados em suas mãos. E aí quando Jesus se revela a Tomé, Tomé se dobra diante de Jesus, começa a tocar no buraco dos cravos, e Jesus diz para Tomé, João capítulo 20, verso 29, Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Glória a Deus. Esse centurião não precisou ver, porque para ele a sua fé era suficiente. Meu Deus. Você não precisou ver Jesus para você estar aqui. Glória a Deus. Foi a sua fé que trouxe você aqui. Glória a Deus. Aleluia. É a sua fé que faz com que você tenha certeza de que a presença dele está aqui. Aleluia. De que ele te criou, de que ele tem um propósito na sua vida. Muitos perguntam, onde está o teu Deus? Muitos perguntam, onde é que está o Deus dos crentes? Me mostre para que eu possa crer. Você já foi desafiado dessa forma? Nós não precisamos ver Jesus para crer nele, porque para quem tem fé, a palavra é suficiente. Aleluia. Para quem tem fé, uma palavra basta, uma palavra é suficiente. E deixa eu dizer algo para você: existe uma palavra de Deus essa noite sobre a sua vida, mas o desejo do coração de Deus é que exista fé no seu coração para agarrar essas verdades proclamadas aqui. Nós não precisamos ver Jesus, Glória a Deus. porque a nossa salvação é pela graça, mediante a fé. Glória a Deus. É mediante a nossa fé que nós somos salvos. O que é fé, irmão Alberto Júnior? É acreditar, é crer? Não. Fé é muito mais do que isso. Hebreus 11:1 diz que fé é a certeza daquilo que você espera. É a convicção daquilo que você não está vendo. Nós não estamos vendo Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo, mas temos a convicção que Ele existe. Nós temos uma certeza daquilo que esperamos, que nós esperamos. Nós temos a certeza de que em breve Ele irá voltar e irá arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Mas para concluir, de que forma Jesus reagiu aos recados daqueles homens? Jesus reagiu de 3 formas. Primeiro, Jesus ficou admirado. É isso que a parte A do verso 9 vai dizer: ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. Glória a Deus. Jesus não se impressionou com as virtudes daquele homem. Jesus não se impressionou pelo fato de ele ter construído uma sinagoga com seus recursos. Aleluia. Mas Jesus se impressionou com a fé daquele homem. Glória a Deus. A fé que Jesus causou, a fé daquele homem causou em Jesus uma grande admiração. De tal forma que, em segundo lugar, a segunda reação, Jesus elogiou aquele homem. Na parte B do verso 9, Jesus ele vai lançar um elogio dizendo: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Glória a Deus. Jesus só se impressionou com 3 coisas na Bíblia, com três situações na Bíblia. As únicas situações que Jesus se impressionou, mesmo sendo Deus, mas sendo também 100% homem, Jesus se impressionou com a fé do centurião de Cafarnaum. Jesus se impressionou com a fé da mulher sirofenícia. E Jesus se impressionou com a incredulidade de Israel. Eu pergunto a você nessa noite, meu irmão e minha irmã: será que Jesus elogiaria a sua fé? Será que Jesus elogiaria ou ele ficaria decepcionado com o nosso pessimismo e a nossa incredulidade? A pergunta que Jesus faz no Evangelho de Mateus: porventura achará o Filho do Homem quando vier fé na terra? Quantas e quantas pessoas incrédulas, sem fé, pessimistas: não vai dar certo, não tem jeito não, vou separar, esse meu marido aqui eu já cansei, acho que eu vou me separar mesmo, essa minha doença aqui não tem mais jeito, essa minha vida, o meu chamado, o meu ministério não tem mais jeito. Pessoas que não têm fé mais, pessoas que estão com as suas fé mortas.
Eu queria entender como é que esse homem, que tinha pouca instrução, foi capaz de exercer tamanha fé. E nós que temos a palavra, que temos 2000 anos de história da igreja, não conseguimos ter sequer uma fé como um grão de mostarda. Jesus disse que se a nossa fé for como um grão de mostarda, nós seremos capazes de mover montanhas. Aleluia, Deus. Se coloca de pé essa noite. Glória a Deus. Aleluia. A terceira reação de Jesus ao milagre, aos recados daquele homem. Jesus realizou, operou um milagre na vida do seu servo. Aleluia, Deus. Como resposta à fé do centurião, que não se achou digno de receber Jesus em sua casa, mas foi achado digno de receber Jesus em seu coração. Jesus correspondeu e operou um grande milagre na vida daquele homem. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque é isso que Jesus espera de nós. Jesus, Ele não quer somente transformar a sua vida. Jesus, Ele quer transformar você em um agente de milagres. Glória a Deus. Aleluia. Quem é a pessoa da sua família que precisa de um milagre? Meu Deus. Quem é a pessoa que você conhece, o seu próximo que está caído e que precisa de uma restauração? Meu Deus. Quem foi que chegou para você e disse que não tinha mais jeito? Meu Deus. Lembre agora, quem foi a pessoa que chegou para você? Ah, eu perdi a esperança, não tem mais jeito. Jesus te convida essa noite a exercer a sua fé e a crer que Ele é um Deus que restaura. Glória a Deus. Ele é um Deus das causas impossíveis. Aquilo que para o homem não tem mais jeito, aquilo que para o homem está em estágio final de morte, para Deus nada é impossível. Feche seus olhos e ore por alguém essa noite. Aleluia. Se você não lembrar de alguém, ore pelo irmão que está do teu lado aí.